Yuma Zeri é provavelmente um cara que você não ia querer ter na sua sala de aula como aluno novo. A princípio, ele era um aluno transferido da classe 2B. Algumas pessoas da turma já sentiram uma sensação estranha quando ele chegou. E quando ele começou a se apresentar, a sensação de estranheza foi maior ainda, porque ele começou já se desculpando. E apesar de muito estranho, aparentemente também foi muito engraçado, porque todo mundo começou a rir. E a Keiko, que é uma personagem importante, não riu, só achou muito esquisito. Tudo piora pro Yuma quando ele sem querer quebra um vaso de flor que estava na mesa do professor, e mais uma vez ele pede desculpa. Mas o professor só pede para ele limpar a bagunça e isso passa. Só que algo estranho no Yuma é que ele sempre estava pedindo desculpas para tudo, até para os alunos nos corredores da escola. E muitos alunos achavam que ele era uma aberração ou estava possuído, algo do tipo. Em outro dia, quando ele está no banheiro, alguns valentões vão provocar ele. Eles zoam o fato dele sempre estar pedindo desculpas e, é claro, mais uma vez, ele pede desculpas. Mas o valentão supremo, o Sanda, diz que não sente sinceridade nas desculpas dele e pede para ele se ajoelhar. E é claro que o Yuma concorda com isso e faz exatamente como ele mandou. Nesse ponto, podemos dizer que ele era só um garoto estranho que tinha mania de pedir desculpas. Talvez ele quisesse só se sair bem na nova escola. Talvez. Mas, enfim, o valentão coloca o pé na cabeça dele e pede para ele beber água da privada se ele quer realmente o perdão dele. E aparentemente ele bebeu, porque quando a Keiko encontra ele lá fora, no corredor, ele tava com o rosto todo molhado. Ele continua se desculpando e a Keiko oferece um lenço para ele se secar, mas ele continua pedindo desculpas sem parar. E a garota diz que ele não deveria fazer isso o tempo todo, porque ele não podia simplesmente ficar baixando a cabeça para todos e sempre. Mas então, naquele mesmo dia, quando a Keiko tava voltando para casa, ela notou que havia uma criancinha que parecia estar seguindo ela. Ela começou a desconfiar porque a garota, muito estranha por sinal, já estava seguindo ela há um tempo, com uma expressão diferente e olhos assustadores. E é então, nesse momento, que a gente conhece a Shizumi, a garotinha encapetada. A Keiko começa a correr pela vizinhança já assustada com toda aquela situação, e quando ela pensa ter dispersado a garotinha, ela aparece bem na sua frente, como se tivesse se teletransportado. Daí a Keiko tenta fugir pro outro lado, e mais uma vez a menina aparece do outro lado, na sua frente. Quando a Keiko finalmente pergunta o que a menina quer, a garotinha só consegue rir com aquela cara macabra dela. Eu particularmente já teria dado um chutão nela e saído correndo pro outro lado. Brincadeira, não faria isso com uma criança, eu acho. Não se mete com criança, não! Enfim, a Shizumi responde que queria o cérebro da Keiko, que ela queria que ela entregasse o cérebro dela para que ela pudesse chupar. E essa menina tem uma língua gigante, bem estranha. Mas obviamente a Keiko tenta correr, mas a Shizumi continua indo atrás dela e isso não acaba bem porque a Keiko acaba sendo atropelada nisso aí. Felizmente, por um milagre, ou não, ela só teve ferimentos leves e não poderia fazer muitos esforços por uma semana, mas aparentemente iria ficar bem. Quando ela acorda, depois de falar enquanto dormia, os pais dela pareciam bastante preocupados, sem entender por que ela foi parar no meio da rua. Mas ela só sabia falar da menina estranha, afirmando que de alguma forma ela ainda estava a perseguindo. Então alguém bate na porta e era o Yuma, e sim, ele se desculpou. E até diz que pela Keiko ter se envolvido no acidente, nem todas as desculpas dele seriam suficientes. O que nos faz pensar que talvez ele tivesse envolvido nisso. O pai da Keiko então pergunta o que estava acontecendo, e o Yuma então revela que a garotinha que causou o acidente era a irmã dele, a Shizumi. Então os pais dela chamam ele para conversar lá fora para ele se explicar melhor. E obviamente a Keiko fica sem entender nada. Mais tarde a mãe da Keiko fala para ela que o Yuma se desculpou muito e implorou para que o pai dela não desse queixa na polícia. Além do mais, quando o pai da Keiko diz que quer falar com os pais dele, ele diz que os pais dele faleceram e ele só vivia com a irmã mais nova. Então, durante todos os dias que a Keiko esteve no hospital, o Yuma apareceu para visitá-la. Ele levava flores e se desculpava todos os dias com os pais dela. Eventualmente, os pais dela começaram a perdoá-lo. Também com o menino enchendo o pé da orelha, quem não iria desculpar, né? Após uma semana, a Keiko já estava bem melhor e enquanto caminhava com Yuma, ele mais uma vez se desculpou. E ela disse que ele não precisava se desculpar porque não era culpa dele. Então ele a contradiz e diz que sim, foi a sua culpa. Ele diz que a irmã dele, a Shizumi, era normal e inocente quando menor, mas durante um tempo a personalidade dela havia mudado muito e havia se tornado distorcida. Ele então diz que deve ser porque ele fez coisas erradas. Segundo Yuma, os seus pais eram muito rígidos com ele quando ele era criança, e por causa disso, para aliviar o estresse, ele matava animais pequenos. Então ele diz que poderia ser por causa disso, que isso era uma espécie de karma.
Na visão dele, ele achava que a irmã havia sido possuída por uma cobra e que isso era a maldição da cobra. Então o quebra-cabeça começa a se montar e a gente entende que aparentemente ele pedia desculpa pelos atos da Shizumi. Depois do acidente com a Keiko, os rumores começaram a se espalhar que uma criança assustadora perseguia e ameaçava crianças e mulheres. Isso faz com que o Yuma comece a se desculpar com os vizinhos também. Então, como uma boa amiga, a Keiko também o ajuda a se desculpar com um desses vizinhos. O Yuma diz que ela não precisava fazer isso e ele sentia muito por isso, mas a Keiko só diz pra ele não se preocupar, que isso não era nada demais e que quando ela ficava de joelhos, isso fazia ela se sentir bem. Depois disso, ela pede pra ir na casa dele e ele pergunta por que ela quer ir. E a Keiko diz que quer ser amiga da irmã dele, dizendo que queria abrir o coração dela e tudo mais, um papinho meio torto, mas que isso poderia fazer ele viver melhor e com mais harmonia. Então, basicamente, ele diz que isso seria impossível porque a irmã dele havia se tornado muito malvada. Então, ele dá uma desculpa falando que precisa ir pra outro lugar. Mas a Keiko não desiste, ela diz que irá sozinha pra casa dele, até porque ela sabia onde ele morava. Quando ela chega na casa, ela nem sabia por que estava lá, mas que talvez as desculpas do Yuma poderiam melhorar a situação com a Shizumi, meio que presumindo que poderiam fazer ela entender que ela estava prejudicando o irmão, algo do tipo. Como a porta estava aberta, ela entra. Então a Keiko começa a procurar pela Shizumi, mas nada dela. Aliás, a casa estava com um cheiro estranho. Mas então, quando ela menos espera, a Shizumi aparece por trás dela, a assustando. A Shizumi pergunta o que a Keiko estava fazendo lá, e ela responde que estava lá para ser amiga dela. E a garotinha responde que se ela quer ser amiga dela, deveria dar o cérebro dela para ela chupar. Troca justa. Então a Keiko pergunta se a Shizumi tinha noção de como o irmão dela se sentia quando tinha que pedir desculpas pros outros. E diferente do que todos imaginavam, a Shizumi responde que ele fica eufórico e que ele nunca pediria desculpas pra ela, e sim para os outros. Mas então a Shizumi revela a sua versão. Ela diz que o irmão dela conseguiu seus poderes pelo demônio das desculpas, e que teve um dia que ele passou pedindo desculpas a noite inteira, e isso só fez provar que ele se encontrou com o demônio. E também que sempre que suas mãos estavam juntas quando ele olhava pra cima porque ele estava pedindo desculpas a esse demônio. A Keiko diz pra ela parar de fazer acusações, provavelmente insinuando que eram mentiras, mas a Shizumi não se abala e ela abre um armário pra provar o seu ponto. Dentro do armário tinha a cabeça dos pais deles, com líquido saindo dos olhos e do nariz. E isso era porque os cérebros deles foram liquidificados e vazaram pra fora. Então, mais uma vez, a Keiko sai correndo, mas depois ela começa a se sentir uma idiota com tudo isso, pensando que aquilo tinha sido uma brincadeira, mas também que poderia ser verdade. Então os pais da Keiko chamam ela pra jantar e durante isso os narizes deles estavam escorrendo. Ela pergunta se os dois estavam com gripe e a mãe dela diz que o nariz estava escorrendo desde cedo. O mais louco é que eles chamaram ela pra jantar, mas não tinha nada pra comer. Então quando ela com muita delicadeza pergunta se eles iriam comer ar, a mãe diz que vai preparar comida, mas que ela estava se sentindo muito apática. Então a Keiko diz que não iria mais comer porque estava sem fome. E quando ela volta pro quarto, ela começa a espirrar e nota que também talvez tivesse pegado essa gripe. No dia seguinte na escola, todos os alunos e até o professor estavam doentes. Ninguém conseguia prestar muita atenção na aula, todos pareciam muito doentes, e a Keiko sentia que sua cabeça estava muito pesada. Apesar disso, o Yuma também estava lá e ele parecia bem. Quando os valentões voltam a zoar com o Yuma, ele se ajoelha novamente e pede desculpas. Ele até beija o sapato do Sanda. Isso só faz com que, bizarramente, escorresse algum líquido do nariz dele e dos olhos e orelhas. Quando a Keiko vai ajudar o Yuma, dizendo para os valentões deixarem ele em paz, os caras tão bizarro, com os olhos destruídos e saindo líquido deles. Eles caem no chão e então a Shizumi aparece na sala dizendo que os cérebros deles foram dissolvidos. E basicamente ela vai de comes e bebes. E ela até pergunta pra Keiko se agora ela acreditava nela. Então ela também diz que quando o irmão se desculpa, isso dissolve o cérebro da pessoa, e é assim que ele se conecta com o demônio. E ela até diz que o cérebro da Keiko também deve estar se dissolvendo. O Yuma fala pra ela parar e mais uma vez pede desculpas pra Keiko, pelas atitudes da irmã. Ele então diz que os pais dele morreram num acidente quando ela era só uma criancinha, e eles morreram porque os cérebros deles haviam sido dissolvidos. O que não faz muito sentido, principalmente se a gente voltar para as cabeças no armário, que apesar de estarem zoadas, estavam em um bom estado. Então só poderia ser de pouco tempo que ocorreu isso, ou não ser a cabeça dos pais deles. Mas então ele se contradiz e diz que a Shizumi começou a beber o líquido que saía deles e era culpa dele ela ser assim.
Agora já não era mais culpa da possessão pela cobra, e sim que ela bebia o líquido do cérebro dos pais. De qualquer forma, ele volta a se desculpar com a Keiko, que sai correndo, e percebe que em todo o corredor da escola tem gente passando mal e com o cérebro se dissolvendo. Só que nesse ponto, nem pedindo ajuda, ela consegue alguma resposta, porque toda a escola estava na mesma situação. E o Yuma continuava correndo atrás dela pedindo desculpas, as mãos dele juntas enquanto ele se desculpava sem parar. Então dá pra ver uma sombra de algo atrás dele, realmente parecendo um demônio. E de alguma forma ela conseguiu escapar disso. Depois ela aparece no hospital e sim, o cérebro dela havia sido dissolvido, mas os médicos fizeram o melhor para salvá-la. Ela diz que não conseguiria mais aceitar desculpas de ninguém e que ela descobriu que os pais dela haviam morrido, mas que ela não conseguia sentir nada, provavelmente pelo dano causado no cérebro. E depois disso ela não sabia por onde andavam os irmãos, mas tinha uma sensação de que isso iria se repetir. Então, se vocês notarem alguém que pede desculpas demais, talvez seja o momento perfeito para você dar uma de Keiko e correr para bem longe, antes que seja tarde demais. Se vocês gostaram desse capítulo do mangá A Sala de Aula que Derreteu do Junji Ito, deixa um like para me ajudar e se inscreve no canal para mais vídeos. Valeu e falou!